Meus amigos, quando a gente pensa que Alexandre de Moraes superou todos os limites e que ele não pode ir além do que ele já foi, ele nos surpreende ainda, mostrando que sim, Alexandre de Moraes pode fazer coisa muito pior do que ele já fez até agora. Porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Dessa vez ele tomou uma decisão que é o cúmulo do absurdo. Alexandre de Moraes está querendo causar um atrito aí diplomático entre o Brasil e a Espanha. Já tem o problema lá com os Estados Unidos, onde ele está sendo investigado, e vai dar para a cabeça dele aquele problema do Felipe Martins. Vai sobrar para ele aquilo ali. E agora ele está caçando encrenca com a Espanha. O que acontece? O Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista, eu não sou fã do Oswaldo Eustáquio, tá? O Oswaldo Eustáquio causou muito problema aqui, principalmente lá no 8 de janeiro. E aí ele fugiu para a Espanha. E lá na Espanha, então, ele ficou lá exilado, e o Alexandre de Moraes, então, pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio aqui para o Brasil. O que aconteceu? O tribunal espanhol negou a extradição do Oswaldo Eustáquio. E o Alexandre de Moraes tomou uma decisão absurda, fazendo ali uma retaliação à Espanha. Vamos acompanhar aqui, vamos olhar aqui a notícia aqui no Metrópolis, que diz o seguinte, ó. Moraes manda acusado por tráfico de drogas para prisão domiciliar após a Espanha negar a extradição de Oswaldo Eustáquio. O ministro tomou a decisão alegando reciprocidade. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 22, o homem búlgaro, identificado como Vasil Georgiev Vasilev, teria transportado 52 quilos de cocaína em malas por Barcelona. O cara é um traficante, estava com 52 quilos de cocaína na Espanha, foi condenado e fugiu para o Brasil. E aqui ele está preso. Vasilev foi detido no Brasil em fevereiro de 2025 e interrogado no mês seguinte. A Espanha então pediu a sua extradição, com base em um tratado entre os países. Moraes também intimou o embaixador... Olha só o absurdo, gente. Olha só que absurdo isso aqui. Moraes também intimou o embaixador da Espanha para que no prazo de 5 dias, só faltou dar 24 horas pro cara, né? Preste informações comprovando o requisito da reciprocidade. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês o vídeo desta matéria aqui do Metrópolis, onde a repórter detalha o que aconteceu. Vamos ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender nesta terça-feira o processo de extradição do cidadão búlgaro Vasil Georgiev Vasilev, que foi solicitado pela Espanha. A medida foi motivada pela recusa das autoridades espanholas em extraditar Oswaldo Eustáquio ao Brasil, contrariando, segundo Moraes, o princípio da reciprocidade previsto no tratado firmado entre os dois países. Vasil Vasilev é búlgaro e foi preso no Brasil cerca de 2 meses atrás. Ele é acusado por autoridades espanholas de tráfico de drogas. Como é considerado fugitivo, teve sua extradição requisitada por autoridades espanholas. Além de suspender o processo de extradição, Moraes concedeu prisão domiciliar ao búlgaro, que estava preso em uma penitenciária. O processo contra Vasilev envolve um caso de tráfico de drogas. De acordo com informações da Interpol, em outubro de 2022, ele teria transportado 52 quilos de cocaína em malas por Barcelona. A droga deveria ser entregue a outro suspeito que foi preso no dia seguinte. Vasilev foi detido no Brasil em fevereiro de 2025 e interrogado no mês seguinte. O ministro do Supremo Tribunal Federal também intimou o embaixador da Espanha no Brasil e deu prazo de 5 dias para que ele preste informações comprovando o requisito da reciprocidade. Moraes também oficiou o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério das Relações Exteriores para que informem o lado espanhol sobre a decisão. Ao negar a extradição de Eustáquio, a Justiça da Espanha citou uma suposta motivação política na decisão. Magistrados espanhóis avaliaram que o retorno de Eustáquio a solo brasileiro representaria risco elevado de que a situação dele no processo penal do Brasil pode ser agravada por causa de suas opiniões políticas. Bom, você vê aí que o Alexandre de Moraes ultrapassou todos os limites. Você vê que até a Espanha já percebeu que isso aí é uma perseguição política que ele está fazendo em relação ao Oswaldo Eustáquio, não só ao Oswaldo Eustáquio, né? A perseguição que ele está fazendo é contra todas aquelas pessoas que estavam ali, de certa forma, envolvidas no 8 de janeiro. Você vê o Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos, por exemplo. O Paulo Figueiredo, que já morava nos Estados Unidos, também é investigado neste caso. Então, o Alexandre de Moraes queria, inclusive, a extradição do Alan dos Santos. Ele fez de tudo para os Estados Unidos extraditar. Na época ainda era o governo do Biden, que era mais alinhado à esquerda. O Biden não extraditou. Agora,
no governo Trump também já foi pedido novamente a extradição, eles não vão extraditar o Alan dos Santos. E a Espanha também se negou. O tribunal espanhol disse que isso aí era por opinião política, e lá na Espanha opinião política não é crime. Aqui no Brasil também, oficialmente, pela lei, né, previsão legal, não tem para ser crime o crime de opinião, mas aqui no Brasil, na prática, nós estamos tendo aí o crime de opinião sendo punido. E nós temos, inclusive, aqui na Folha de São Paulo também trouxe, a mídia inteira repercutiu isso daí, tá? Moraes cobra explicações de embaixador da Espanha após extradição de bolsonarista ser negada. Isso daqui eu acho que foi a parte mais absurda de todo esse processo aí. Ele pediu explicações, ele deu 5 dias, na verdade é uma embaixadora, eu vou mostrar aqui na matéria da Folha de São Paulo, é uma embaixadora. Ele deu 5 dias para ela se explicar. Será que o Alexandre de Moraes vai fazer o quê se ela resolver cagar e andar para ele e não responder o que ele... Eu acho que eles vão responder, tá? Eles vão responder porque é questão diplomática aí entre os dois países e tal. Mas isso aqui pode causar um incidente diplomático entre o Brasil e a Espanha, gente. Olha o que o Alexandre de Moraes está fazendo. O cara é apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não é nenhuma autoridade diplomática. Isso aí tinha que passar pela diplomacia, não é assim. O Alexandre de Moraes diretamente cobrar explicações da embaixadora aqui no Brasil. Nós temos aqui na Folha de São Paulo que diz o seguinte, ó. O Alexandre de Moraes suspendeu a extradição de um búlgaro preso a pedido do governo da Espanha como resposta à decisão do país de não extraditar o influenciador bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Segundo Moraes, o governo espanhol desrespeitou o requisito da reciprocidade. E reciprocidade? O cara que está preso aqui, o búlgaro que estava preso aqui, é um traficante. O cara estava preso aqui porque ele fugiu da Espanha, porque ele é um traficante, foi flagrado com 52 quilos de cocaína. Ele quer comparar um traficante agora com o Oswaldo Eustáquio. Por mais que você não goste do Oswaldo Eustáquio, e eu não sou fã dele, ele não pode ser comparado com um traficante, pô. E é isso que o Alexandre de Moraes está fazendo. Ele quer reciprocidade entre um que eles chamam de blogueiro bolsonarista e um traficante. Ah, vocês não vão mandar o blogueiro aqui, o golpista para cá, eu também não vou mandar o traficante para vocês. E pegou o cara, soltou, mandou ele cumprir pena em casa. Mandou para prisão domiciliar. Sendo que para ele concedeu a prisão domiciliar para pessoas que estão aí presas pelo 8 de janeiro, idosos, doentes, é a coisa mais difícil do mundo. Pois ele fez isso, o Alexandre de Moraes mandou o traficante para casa. Qual que é a possibilidade desse cara pegar e romper essa tornozeleira, se é que ele tá com tornozeleira, né? E vazar? Qual que é a probabilidade dele fugir daqui do Brasil? Eu acho que é bem provável que ele vá fazer isso. Na mesma decisão, o relator manda informar os Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores para que notifiquem a representação diplomática do governo da Espanha e ainda intimou os advogados do caso e a embaixadora da Espanha no Brasil. Vamos ver o que mais que fala aqui a matéria. Em matéria extradicional, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que a ausência deste requisito obsta o próprio segmento do pedido. Na intimação, Moraes cita o embaixador da Espanha, entre aspas. Embora a representante do país seja uma mulher, a diplomata Mar Fernandes Palacios. Moraes nem sabe se trata de um homem ou de uma mulher. Ele falou o embaixador, sendo que é uma embaixadora. O búlgaro Vasil Georgiev Vasilev foi preso em 18 de fevereiro em Mato Grosso do Sul. Em 7 de abril, o ministro abriu prazo para a defesa escrita do preso que é acusado na Espanha de tráfico de drogas. No despacho dessa terça-feira, dia 15, que foi ontem, né? Diante da suspensão da extradição, Moraes concedeu prisão domiciliar ao acusado, ou seja, mandou o traficante para casa. De acordo com o ministro, a decisão do Judiciário Espanhol, na segunda, de rejeitar a extradição de Eustáquio, conforme pedido pelo governo brasileiro após a decretação da prisão preventiva pelo STF, ou seja, então foi o governo brasileiro, foi o Lula que pediu a extradição do Oswaldo Eustáquio, baseado na condenação aí do Supremo Tribunal Federal. O Supremo decretou a prisão do Oswaldo Eustáquio. Impede a continuidade do procedimento no caso demandado pela Espanha, ou seja, a reciprocidade, né? Já que não vão mandar o golpista para cá, nós não vamos mandar então o traficante para lá. O ministro determinou que o governo da Espanha, por meio de sua embaixada, preste informações em 5 dias
comprovando o requisito da reciprocidade, em especial do caso citado anteriormente. É o que eu falo para vocês. Se, por acaso, a embaixadora espanhola aqui no Brasil, ela nem respondeu ao Alexandre de Moraes, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai mandar prender a embaixadora por desobediência? Quem que o Alexandre de Moraes pensa que é? Imagina só se a embaixadora faz isso. Não responde o Alexandre de Moraes, caga e anda para ele. Ele vai mandar prender a embaixadora espanhola aqui no Brasil? Eu duvido que ele vai fazer isso. Olha o risco que ele está correndo de ser mais desmoralizado ainda. Olha só o risco que ele está correndo de ser desmoralizado mais ainda. Eu torço para que a embaixada da espanhola nem responda. Eu acho difícil isso acontecer, mas torço para que isso aconteça. Só para ver a reação do Alexandre de Moraes. As autoridades espanholas consideraram que o pedido de extradição do influenciador bolsonarista tinha sido feito por motivação política. Além disso, a decisão diz não haver acordo bilateral do país com a Espanha que permita a extradição em situações do tipo, ou seja, trocar um influenciador que eles não gostaram da opinião dele, opinião política dele, por um traficante. Isso não existe, esse tipo de reciprocidade não está escrito em tratado nenhum. A decisão de Moraes, no entanto, cita a exigência de reciprocidade prevista na Lei de Migração e no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, formalizado em 1990. Eu acabei de dizer, mas a previsão não é para esse tipo de coisa, né? Não é porque o Alexandre de Moraes não gosta do cara, como ele não gosta do Alan dos Santos, não gosta de tantas outras pessoas aí, que ele tem que perseguir e o outro país atender às vontades do Alexandre de Moraes. O artigo 1º do tratado dispõe que os estados estão obrigados à entrega dos indivíduos que respondam a processo penal ou tenham sido condenados pelas autoridades judiciárias de um deles e estejam no território do outro. Só que eles esquecem de falar aqui que o crime, entre aspas, cometido aqui ou cometido lá, no outro país também tem que ser crime. E o que o Oswaldo Eustáquio fez aqui emitindo opiniões, lá na Espanha não é crime, não é considerado crime, então a Espanha não vai atender. A decisão é passível de recurso. Em outras oportunidades, Eustáquio já afirmou à justiça espanhola que não cometeu nenhum crime e que sofre perseguição política. E é isso mesmo, o Oswaldo Eustáquio sofre perseguição política e, assim como as demais pessoas que estão foragidas e exiladas em outros países também sofrem perseguição política. Você vê aí, quando os petistas, os esquerdistas aí invadiram o Congresso, várias vezes eles fizeram isso, invadiram ali os ministérios, a esplanada dos ministérios ali. Em 2017, por exemplo, protesto contra o Temer, que eu acho que foi o mais grave ali. Eles invadiram 6 ministérios, colocaram fogo, destruíram ali os ministérios, queimaram computadores, queimaram documentos, feriram policiais, saiu parece que 39 pessoas feridas, entre elas policiais, alguns graves. Foi muito pior do que aconteceu no 8 de janeiro e você nunca viu falar em golpistas. O pessoal da esquerda pode fazer de tudo, que não são chamados de golpistas. Então você vê aí que o Alexandre de Moraes superou todos os limites. Porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. E aí ele faz tudo o que dá na telha dele. Não importa mais o que diz a legislação. Ele pega a legislação ali, ele dobra, joga no cesto de lixo e escreve a própria lei. Ele é a lei. É como disse o Mauro Cid naquele vazamento daquela ligação, né? Eles são a lei. Eles já estão com tudo pronto. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei aqui no Brasil hoje. Ele que manda e agora está dando 5 dias para uma embaixadora de um outro país, uma embaixadora da Espanha, se explicar por que não extraditou o Oswaldo Eustáquio. Olha só o nível que chegou esse cara. Então, vamos torcer aí para que a embaixadora não responda o Alexandre de Moraes para ver o que ele vai fazer. Ele vai prender a embaixadora espanhola? Eu duvido. Eu duvido que ele vai chegar nesse ponto. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem aí se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscrevam aí. Ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. Também não se esqueça aí de deixar o seu like e também de fazer os seus comentários. O que você acha sobre o Alexandre de Moraes? Será que ele ainda pode ir mais ainda ao fundo do poço, mais do que ele já foi? Ou ele vai ser barrado de alguma forma e vai parar por aí? Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.